Vamos, meus amados, em comum acordo, vamos iniciar? Os irmãos me ouvem bem agora? Sim, sim. 9h30, nós temos aí, deixa eu ver aqui, na casa de 16 irmãos. Vamos iniciar devagar, né? Uma aula breve, não vou me estender. Uma aula que tem aqui um tema que eu gosto por demais. E certamente a gente vai conseguir meditar um pouco no que Deus tem para a gente nessa manhã, tá? Deixa eu só falar algo. Eu vendo a minha imagem aqui, irmãos, eu estou da cor da parede do fundo, né? Eu estou camuflado com rosa do quarto. Tem uma janela aqui do meu lado esquerdo. Não, mas tá bonito, tá bonito. Gentil como sempre. Meus irmãos, vamos fazer uma oração. Para tal, eu quero convidar o Denis para poder fazer essa oração. E após esta oração, a gente dará início nesta aula. Por gentileza. Pode orar, pastor? Sim. Oremos então. Deus, obrigado, Senhor, por mais uma manhã aqui na tua presença, Senhor. Às vezes não é do jeito que nós planejamos, Senhor, mas foi o que aconteceu. Senhor, referente a essa pandemia, Senhor, tudo está em suas mãos, Senhor. Agora visita cada família, supre a cada necessidade de cada um, Senhor. Deus, seja conosco aqui nessa aula virtual, abençoa cada um que está ouvindo, abençoa aqueles também que por algum motivo não têm acesso a esse sistema, Senhor. Nos ajuda, nos guarde, que nós possamos aprender neste dia um pouquinho mais de Ti, Pai. É o que nós te pedimos. Amém. Amém. Meus irmãos, a todos que nos acompanham nesta sala online, eu quero dar a paz a todos, dizer aos irmãos que eu louvo a Deus por Ele nos permitir meditar na sua palavra através deste canal. Nesses tempos difíceis, o Senhor tem nos dado estratégias para nos comunicar, a gente poder entregar aos irmãos algo da parte de Deus. E a gente tem que usar as ferramentas que temos. E essa ferramenta que a gente está utilizando aqui é uma delas. Nós estamos no dia 29 de março. Auxílio, Givaldo. Givaldo, você vai gravar aí, meu amigo? Se a gente não levasse hoje... Tá bom. Nós estamos na lição de número 13. Hoje é dia 29 de março. E o título da nossa lição é O Novo Homem em Jesus Cristo. Esse é o título da nossa lição. Nosso texto áureo, meus irmãos, encontra em Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 13, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Quero pedir a um dos irmãos, a um dos professores que estão nos acompanhando e nos auxiliando nesta manhã, que faça a menção da parte prática, da verdade prática, por gentileza. Luciano, pode ser o Denis, o Cláudio, um dos irmãos, por gentileza, verdade prática. A verdade prática pode deixar que eu toco por aqui. A verdade prática diz assim: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus,
foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Amém, Luciano. Muito obrigado. Amados, a nossa leitura bíblica em classe se encontra em João, capítulo de número 3, versículo de número 1 a seguir, até o verso de número 16. É uma leitura um pouco extensa. Sugiro aos irmãos, aliás, eu creio que os irmãos já tenham meditado nessa leitura, já tenham feito uso da nossa revista, mas mesmo assim eu quero enfatizar alguns versos dessa leitura, tá? Não vou ler todos os versos. Eu quero ler o verso de número 13 inicialmente, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, agora sim. pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Agora tá. 5. Irmã Diná, está nos ouvindo? Verso de número 5. E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém. Irmãos, nós temos por objetivo nesta aula mostrar aos irmãos que a salvação em Cristo Jesus implica na geração de um novo homem. E, para tanto, a gente vai tratar um pouco sobre o nascimento do novo homem, a justificação do novo homem e também a santificação do novo homem. Eu tarjei aqui parte do comentário do escritor da revista, e ele já inicia assim a sua introdução. Deixa eu colocar aqui aos irmãos, para os irmãos me acompanharem. A introdução, ele inicia da seguinte forma, fazendo uma pergunta. Essa é a pergunta que está agora na tela dos irmãos. É possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Esta é uma pergunta que o escritor da revista já nos faz no início, na introdução. Eu sei que você viu a resposta, mas a pergunta é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto de vista humano, é fato, irmãos, é impossível. É impossível nós alcançarmos esta plenitude da perfeição da vida espiritual. É impossível. Agora, do ponto de vista, ou partindo para a Bíblia Sagrada, nós constatamos que tal perfeição, ela é possível sim. E ela tem que ser por nós, por mim, por você, por todos que nos acompanham nesse momento, ela tem que ser por nós desejada, buscada, requerida. É uma necessidade, pois nós somos, em Cristo Jesus, novas criaturas. E é fato, se nós valermos das nossas forças, se nós utilizarmos os nossos recursos pessoais, nós não conseguiremos, jamais alcançaremos. Mas em Cristo, em nosso Senhor Jesus, a nossa velha natureza, ela renasce para ter uma conduta diferente, para ter uma vida diferente, para ser diferente, abandonando o velho eu e vivendo uma nova criatura. Vamos lá. O nascimento do novo homem. Esse é o primeiro tópico da nossa revista. Jesus ensinou a Nicodemos, que era aquele renomado mestre do povo judeu, da lei, que o homem não é gerado, esse novo nascimento, o homem não é gerado da carne,
nós lemos, vamos voltar lá. Nicodemos, ele questiona Jesus quando Jesus fala desse novo nascimento. Nicodemos fala para ele assim: como pode um homem velho nascer de novo? Porventura poderia esse entrar de novo no útero da sua mãe, na barriga da sua mãe, para nascer de novo? Essa é a pergunta que Nicodemos faz. Agora, Jesus vem explicar para ele que o nascimento não é um nascimento carnal. Que este renascimento é algo espiritual. É uma ação divina que o Espírito proporciona na vida daquele que, pela fé, reconhece o Senhor. Então, de como nascer de novo, Jesus vai tratar com ele. E o escritor João, ele afiança, esse é o termo que o escritor da revista usa aqui, ele afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue, nem da carne, mas é gerado de Deus. Vamos lá, meus irmãos. Eu gosto muito deste verso, que está em João, capítulo de número 1, versículo de número 12 e versículo de número 13. Diz assim: mas todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceu de Deus. O novo nascimento é um nascimento em Deus. É um nascimento espiritual. Esse novo nascimento, ele é espiritual. E é isso que Jesus explica a Nicodemos no capítulo de número 3, onde nós lemos há não muito atrás. Essa atuação é a atuação do Espírito Santo no interior do homem. É um milagre expressivo, é um milagre que o Eterno opera dentro do homem que reconhece Jesus, que aceita Jesus, que reconhece ele como Filho de Deus, o sacrifício dele. Isso é importante porque não é só saber que Jesus existe para ser um novo homem. Eu queria que você visse comigo como Jesus trata com Nicodemos. Porque Nicodemos vem falar dos feitos de Jesus e vem dizer assim: olha, nós cremos que o Senhor é enviado de Deus, porque para fazer o que faz, somente um alguém enviado por Deus. É assim que Nicodemos fala. Mas preste atenção que enquanto ele enaltece o que Jesus faz, Jesus vem falar para ele de uma situação ou de uma necessidade, para ser mais exato, na vida do homem, que é o novo nascimento. Jesus fala mais ou menos assim, nas entrelinhas: você está falando do milagre, ou você está falando do que eu tenho feito, mas eu quero dizer para você que se não nascer de novo, não tem como ver o reino dos céus. E é interessante isso, meus irmãos, porque Nicodemos tinha dentro de si uma compreensão exata do que seria ideal, ou do comportamento de alguém que realmente procura seguir as leis de Deus. Essa era a compreensão de Nicodemos. Ele vai falar com Jesus como se ele fizesse parte do reino. E Jesus vem falar para ele que ele precisa, ou que ele precisava nascer de novo para poder fazer parte do reino. Ele chega e diz: Jesus, se tu não fosse enviado de Deus, certamente não faria o que faz.
Então ele vem com essa compreensão do reino, ele vem com essa compreensão das leis do eterno. E ele vem ciente, isso na concepção dele, ciente de que ele está no caminho certo. E Jesus vai e refuta e diz, olha, para você ver o reino, para você fazer parte do reino, você tem que nascer de novo. Vamos lá, meus irmãos. O nascido de Deus, o nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como um ato do nascer de Deus. Nós lemos isso em João, capítulo de número 1, verso de número 12, você pode conferir. Isso implica a aceitação pela fé do quê? Do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo, Apocalipse 13, verso 8, tornar-se uma nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus. Verso que nós lemos em João 12. Nós temos também aqui o terceiro subtópico do tópico 1, que fala sobre o nascido da água, que é falando sobre o batismo em águas. Esse só tem efeito salvador quando recebido pela fé, não como um mero ritual, mas recebido pela fé. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que recebe o Senhor como Salvador. Subtópico 4, desse primeiro tópico, o nascido do Espírito Santo. A regeneração, o ser gerado de novo, regeneração, o ser gerado de novo, só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. Nós precisamos, meus irmãos, compreender uma tríade que nos norteia. E essa tríade é a criação, a queda e a redenção. Nós fomos criados por Deus, ocorreu a queda e Deus operou pela ação magnífica do seu Filho, pelo amor de Deus. Deus operou a redenção. E nós olhando para essa tríade que nos norteia, nós vamos compreender que esse novo nascimento é uma ação efetiva do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Nós vemos isso através da genuína conversão daquele que reconhece o Filho de Deus como o Redentor, aquele que redimiu pelo ato da redenção, da restauração do homem. O homem estava perdido, o homem estava no lodo de pecado, e Cristo foi e nos comprou com o seu precioso sangue, nos redimiu e nos remiu para a glória dele, bendito seja o seu nome. Terminamos então o tópico 1, que é o nascimento do novo homem. Vamos, meus irmãos. Pois não. Você me permite, desculpa eu ter te interrompido, posso fazer só uma observação? Ok? Uhum. O interessante é que eu comparo o versículo 4 dessa história, né, junto com a história da mulher samaritana. O homem que não é nascido de novo, ele enxerga curto. Ele enxerga só as coisas dessa vida. Quando Jesus falou para a mulher samaritana que se ela tomar da água que ele der para ela, ela nunca mais vai ter sede. Jesus estava falando na parte espiritual. Então, o homem que não é nascido da água do Espírito, ele enxerga curto. Ele só enxerga as coisas dessa vida. E eles não estão errados, eles estão falando o que alcança a sua visão.
Que nem a mulher falou assim, mas como o senhor vai tirar a água desse poço se o senhor não tem o cântaro, o balde? Mesma coisa Nicodemos falou, como pode um homem nascer como eu, velho? Eu tenho que entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer? Quer dizer, pessoas que não é nascido de Deus, tem a visão curta, tem a visão só dali, do que ele pode enxergar. Eu vou repetir, eles não estão errados, é o que eles têm no momento. Então, eu só queria fazer essa colocação em que, quando Jesus chega para regenerar o homem, para fazer do homem uma nova criatura, Jesus já chega para alcançar o homem uma visão mais longa, que é a visão do céu. Obrigado, é só essa colocação que eu queria. O pastor, posso fazer um comentário aí complementando o que o Luciano falou? O Luciano, o pastor, todos que estão me ouvindo aqui, é uma coisa que me deixa muito preocupado, o Luciano falando isso daí, que Nicodemos, ele questionou a Jesus acerca do novo nascimento. E ele era mestre. Ele estava dentro da sinagoga, dentro da igreja. Lá em João, no capítulo 3 e o versículo 10, Jesus disse assim, ó, Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isso? Sabe o que me deixa preocupado? É que ele era mestre. Ele estava dentro da igreja e precisava de um novo nascimento. Não compreendia, ministrava, mas não compreendia. Estava, mas ao mesmo instante não estava. Estava na carne e no sangue, mas não estava na água e no espírito. E isso deixa eu preocupado, principalmente quem tem todos nós precisamos compreender a palavra, todos nós precisamos compreender o evangelho, mas uma responsabilidade ainda maior com os obreiros, a responsabilidade de conhecimento da palavra, de ser transformado, de ter uma vida regrada e integrada com o reino de Deus. Aí eu fico muito preocupado com isso, porque Nicodemos era mestre e estava na sinagoga. E Jesus respondeu, és mestre de Israel e não sabes isso? Exige aí uma cobrança da parte de Jesus, por ele ter conhecimento e transformação dentro da casa de Deus. Isso estava exigindo da parte, Jesus estava exigindo da parte de Nicodemos a responsabilidade que ele tinha perante a Deus, em especial também com os que estavam dentro da sinagoga. Essa é a minha preocupação. Não, legal, Fábio. Então, muito bom. Muito bom. Deus abençoe ao Fábio, Deus abençoe ao Luciano. Meus irmãos, estamos aqui juntos, tá? Qualquer colocação, pergunta, fiquem à vontade, estamos aí para poder receber a contribuição dos irmãos e também contribuir de alguma forma. Vou fazer 2 comentários, um em cima do comentário do Luciano e um também em cima do comentário do Fábio. Sobre o comentário do Luciano, Luciano, eu concordo com você. Eu entendo também que esses que não nasceram de novo, eles não têm como ter a visão que nós temos. Nós gozamos de benefícios, irmãos, exclusivos, porque tu e eu, nós somos templo, morada do Espírito de Deus. Então, o que acontece em nós, o que acontece por meio de nós, o que acontece até mesmo dentro de nós, são resultados deste que opera em nós. Então, não tem como alguém que não nasceu de novo gozar do que nós gozamos, desfrutar do que nós desfrutamos. Nós desfrutamos de bênçãos celestiais desde já, que é o Espírito que nos proporciona, é a fé em Cristo que nos proporciona. E aquele que não é nascido de novo, não tem como viver essas experiências que a gente tem.
Eu gosto muito de um comentário do meu pai, pastor Jurandir, que ele diz o seguinte: alguém falou para ele assim, lá atrás, quando ele era um adolescente, um jovem, alguém falou para ele assim, ó, se você aceitar a Jesus e você não gostar, não tem problema. Você não precisa servi-lo, não precisa. E ele falou assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um teste. Esse Jesus tem que transformar minha vida igual vocês falam, né? E aí ele aceitou a Jesus. E depois que ele aceitou a Jesus, ele procurou essa mesma pessoa e falou o seguinte, olha, você falou até do que poderia acontecer na minha vida, mas o que gerou em mim é a alegria exclusiva que somente o Espírito Santo pode promover na vida do homem. É claro, o Espírito Santo ele atua de uma forma bem abrangente, mas a alegria que nós temos de ter o Espírito em nós. Ei, meu irmão, minha irmã, meus amigos que aqui estão, só nós temos este privilégio. Só nós temos esta alegria, irmãos. É uma alegria que não tem como nós descrever. Não. É uma alegria que nós sentimos, que é o Espírito quem promove e que faz com que, mesmo nas adversidades da vida, nós consigamos nos manter ativos, caminhando, sentido ao céu. Amém? Agora, sobre o comentário do Fábio. Fábio, olha só que interessante. Eu concordo muito com o seu ponto e isso me preocupa muito, sabe por quê? Porque pensa, Fábio, nós hoje somos condutores da verdade. Então, nós precisamos tomar cuidado com o que apresentamos, né? Isso eu estou falando de pessoas regeneradas, nascidas de novo. Se nós, crentes, sabe, regenerados, precisamos nos preocupar, né, com o que a gente fala, conforme a gente vive, Fábio, imagine aqueles mestres que ainda não nasceram de novo. Tem a letra, tem conhecimento, está no meio de nós, fala como nós, mas não tem presença, não tem espírito, não tem unção, não tem virtude. O que ele fala, o Espírito Santo de Deus, claro, ele é poderoso para operar na vida do receptor da mensagem. Mas a mensagem que atua na vida do receptor é a mensagem que ainda não atuou na vida do que profere. E não é porque ela não tem poder, é porque aquele que profere não permitiu que o Espírito haja na vida dele para que ele venha a ser um homem regenerado, um homem nascido de novo. E isso daí é uma preocupação, porque tem muita gente, Fábio, que faz uso, sabe, que está em nosso meio. Claro, alguns, ou parte, né, mal até intencionados, mas tem muitos que realmente não têm uma compreensão exata do que é nascer de novo. Amém? Queridos, mais uma vez eu reitero, os irmãos que quiserem, pode me interromper, pode levantar a mão aí que a gente cede a oportunidade, tá? Vamos falar um pouco agora sobre a justificação do novo homem. Eu quero já aproveitar esse tópico e ler com os irmãos Romanos 8, verso de número 1. Romanos 8, verso de número 1. Diz assim a palavra de Deus: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém. Amém, meus irmãos. Esses são dois versos que eu fiz questão de ler com os irmãos antes mesmo de nós entrarmos nesse tópico de número 2. O novo homem nasce através da fé em Cristo Jesus, num contexto de injustiça, de pecado, por isso precisa de um novo status, que é a justificação pela fé. E aí foi onde nós lemos Romanos 8, que não há condenação. Não há. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há. Nós não
somos mais homens condenados. Aquele que crê em Jesus está livre desta condenação. Bendito seja o nome de Jesus. A inutilidade da justiça humana. Meus irmãos, tem muita gente que se julga justa. Julga. Olha o link que o Cláudio mandou. Tem muita gente que se julga a pessoa mais certa do mundo. Eu quero usar essa questão da justiça humana usando um exemplo triplo. Olha só, olha como é a justiça humana. Vamos pensar em 3 pessoas que caíram dentro do oceano. 3 pessoas. Uma, um nadador profissional. A segunda pessoa, uma pessoa que só sabe nadar, mas não é um nadador profissional. E a terceira pessoa que não sabe nem nadar. Estou dando um exemplo triplo. Eu pergunto aos irmãos, no oceano, qual desses 3 irá sobreviver? Nenhum. Nenhum. Aquele que não sabe nadar vai morrer. É questão de minutos para morrer. Aquele que sabe nadar um pouquinho, ele vai dar umas braçadas, mas ele está no meio do oceano. Vai morrer. Aquele que é um nadador profissional vai morrer do mesmo jeito. Ele vai demorar um pouco mais para morrer, mas vai morrer do mesmo jeito. Essa é a nossa condição. A nossa justiça, ela é insignificante para gerar em nós salvação. E aí tem, a Bíblia mesmo diz, em Isaías 64:6, que a nossa justiça é como trapos de imundície, não tem como surtir efeito nas nossas vidas. Agora, quem nos justifica pela sua justiça é o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso daí é muito interessante, meus irmãos, porque tem tanta gente achando que vai para o céu pelas boas obras. E as boas obras, elas têm que ser consequência ou consolidação da fé do homem regenerado, do homem que nasceu de novo, daquele homem que vive uma nova vida. Então, a fé, como o Tiago trata, ela consolida, né? Perdoe-me, as obras, elas consolidam a fé. Mas a fé sem as obras é morta, e as obras sem a fé de nada adianta. Tem tanta gente achando que vai para o céu porque faz ação social, porque ajuda alguém. Não, não. O que nos promove a salvação é crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, crer no seu sacrifício, na sua morte restauradora e na ressurreição. É isso que dá salvação ao homem, é isso que gera no homem salvação. O subtópico 2 do tópico 2 diz: a maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão. E muito mais que uma anistia, concede o status de justo. Oh, glória a Deus por isso. Justiça do Filho. É a justiça de Cristo que nos alcança. É a justiça do Filho. Bendito seja o nome do nosso Jesus. O novo homem é justo. Esse é o subtópico 3 do tópico 2. A partir da sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. Sabe por quê? Porque de agora em diante ele é justo aos olhos de Deus por Cristo Jesus. Por Cristo Jesus. Haja vista o que houve com o ladrão na cruz. De braços abertos, creu no Filho, e o Filho disse: hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Alguma pergunta, meus irmãos? Os irmãos podem ficar. Se não quiser fazer a pergunta, quiser somente formular ela e mandar no chat, pode mandar, meus irmãos, tá?
Eu escrevi no chat aí, então o privilégio é todo do filho, não nosso, né? Nós somos só beneficiários, né, pastor? Perfeito, perfeito. Nós somos aqueles que gozamos dessa ação efetiva do Filho, né? Que é a ação de justificarmos por Ele. Bendito seja o seu nome. Tópico 3, meus irmãos, a santificação do homem. Deixa eu ver se tem alguma questão aqui no chat. O Givaldo mandou isso, Givaldo. Isso fortalece, meus irmãos, a aula. O privilégio é do Filho e não nosso. Nós gozamos desse privilégio do Filho, né? Bendito seja o nome de Jesus. Deixa eu colocar aqui aos irmãos mais uma vez. A santificação do novo homem. Esse é o nosso tópico de número 3, já caminhando para o final. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, acontece ali quando o ser reconhece a Jesus como Salvador. A santificação é um processo que demanda toda a nossa vida, até a gente alcançar a estatura de varões perfeitos. Nós lemos isso em Efésios 4:13. Até que todos cheguemos, esse foi o nosso texto áureo, à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Nós temos, meus irmãos, aqui na revista, duas fases da santificação. Nós temos no primeiro subtópico a santificação de posicionamento, ou como nós conhecemos, a santificação posicional. E temos também a santificação como processo, ou como muitos conhecem, progressiva, né? Ou processual. Eu quero falar um pouco dessas duas santificações e quero fazer um adendo também numa terceira fase da santificação, que é a santificação definitiva, que acontecerá naquele grande dia, quando o nosso corpo for glorificado. O escritor da revista, no subtópico 1 do tópico 3, ele diz: no exato instante da sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas como santo por Deus e pela igreja. Essa santificação posicional, meus amados, ela é obtida quando nós aceitamos a Jesus. Entendendo-se o pecador, né? Ele é pecador, ele aceita o sacrifício do Filho, e esse sacrifício como pagamento pelos seus pecados. Aceitar o sacrifício de Jesus é, ao mesmo tempo, reconhecer o pecador e reconhecer que é necessitador da graça de Deus. E ao tornar-se cristão, o indivíduo está entrando em uma nova vida. Como diz a palavra de Deus, as coisas velhas ficam para trás, tudo se faz novo. Nós temos acesso ao Pai, né? Pela presença do Espírito. Então, a santificação posicional é isso, é quando nós nos posicionamos, quando nós reconhecemos o Filho. O subtópico 2 do tópico 3 vai falar da santificação progressiva. E o que é a santificação progressiva? Ela é a santificação que é uma atuação divina em nossas vidas, quando nós procuramos estar mais perto de Deus. Porque tem muita gente que procura uma definição exata para a santificação. Eu costumo dizer, meus irmãos, que a santificação é estar perto de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais esse processo da santificação progressiva, né, é alcançado. A santificação progressiva ela é atuada por Deus em nossas vidas, mas nós temos que buscar, nós temos que estar, nós temos que
num devocional, estar perto de Deus, buscar a sua face, sabe? Se não houver uma dedicação na vida devocional a Deus, fica difícil alcançarmos essa santificação progressiva. Porque a Bíblia vai nos instruir que nós devemos conhecer a Deus e buscar conhecê-lo mais. A Bíblia nos instrui também que nós precisamos viver uma vida de santificação. A Bíblia diz: sede santos. A Bíblia diz: seguir a paz e a santificação, sem o qual não tem como ver a Deus. A Bíblia usa muito a expressão a vossa santificação, né? Paulo diz: sede meus imitadores, né? A Bíblia diz também: buscai as coisas que são de cima. A inclinação da carne, nós devemos correr dela. A Bíblia fala das concupiscências. A Bíblia fala também das práticas da carne. Então, quando eu me abstenho dessas práticas, das concupiscências, e procuro a santificação, eu estou procurando estar mais perto de Deus. Então, essa, para mim, é uma definição bem simplória, porém essencial da santificação. Pastor. Oi? Eu recebi uma pergunta no WhatsApp da Beth e do Eduardo. Posso fazer? Pode. Bom dia. Não existe santo na face da terra. Mesmo na presença de Cristo, o homem peca em pensamentos. Existe santo? Eduardo e Beth perguntaram aqui. Entendi. Boa pergunta. Vamos lá. Existe santo? Agora eu vou... Deixa eu ver se eu... Não vou responder, não. Eu vou fazer o seguinte, meus irmãos. Eu quero que um dos irmãos que estão nos auxiliando na aula fale alguma coisa concernente a esta pergunta. Existe santo? Lembrando aos irmãos, já no início desse tópico, nós fizemos menção das 3 fases da santificação: posicional, progressiva e a final. Existe santo, meus irmãos? Eu posso falar? Pode. Olha, lá em Lucas, no capítulo 23, e no versículo 42, boa pergunta do Eduardo com a Beth. Nós estamos passando numa situação muito difícil na face da terra, que muitas vezes até um pouco nos duvidamos da nossa santidade, né? Mas em Lucas 23 e 42, Lucas 23 e 42, diz que é justamente o que o pastor falou lá, né? Lá do ladrão, lá da cruz, né? No Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como o pastor leu na lição, quando o pecador arrependido passa, no exato instante da sua conversão, o pecador arrependido, ele não passa a ser visto apenas como justo, mas também como santo. Desculpa. Em outra parte da Bíblia, parece que é em Pedro, diz que como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Eu não vou responder que se existe santo na terra. Além de existir santo, como nós somos santos, nós temos que ser santo em toda. Não basta apenas você só ter o título de santo, mas você tem que ser santo em toda a vossa maneira de viver. Então, eu creio, segundo a palavra de Deus, que o novo homem Cristo, ele é santo. É lógico que tem aí, que nem o pastor falou, uma escada aí de nós chegarmos à posição de varão perfeito. Mas eu creio que existe santo na terra, e esses santos somos nós. Nós somos nós. Porque se nós não tivermos se nós não enxergarmos isso, eu acho que nós estamos
indo em caminho errado. Mas existe sim santo na Terra. Agora é lógico, tem o santo, aquele que segue a Deus, aquele que entregou a sua vida a Jesus, e tem aqueles outros santos, vamos falar assim, de letra minúscula, que realmente já é um outro assunto, né? Ô, Luciano, aproveitando aí, complementando essa questão que você falou, e todo esse questionamento. Fábio, se você estiver falando, nós não estamos te ouvindo. Tá me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Agora sim. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Então, eu acho que a principal dificuldade, eu tenho conversado com algumas pessoas nessa questão, e essa pergunta foi muito pertinente aqui para a gente, que a maioria das pessoas, como o nosso país, a grande maioria, o que predomina é a religião católica. Então, quando se fala de santo, todo mundo tem aquele conceito do santo do catolicismo, algo separado, algo assim inatingível. Só que a Bíblia diz que a gente compreende perfeitamente isso daí quando a gente lê a Bíblia, que santo é ser separado. O significado de santo significa ser separado. Ou seja, nós somos santos porque nós somos separados desse mundo. Eu acho que essa é a principal dificuldade de compreensão por causa desse conceito do catolicismo. Eu acredito que seja isso daí, a forma mais simples de compreensão de santo. Santo é ser separado, e nós somos separados desse mundo, nós somos chamados para ser separados desse mundo. É por isso que nós somos santos. Entre outros versículos e outras questões aí, que eu não vou tomar muito tempo, que é só um complemento aí do comentário que você fez, Luciano. Amém. No chat, pastor, dá uma lida no chat, que tem duas questões lá. O Tiago escreveu exatamente o que o Fábio falou, é uma questão semântica. Dá uma lidinha. Eu li aqui, eu li. A Ivonise também fez uma pergunta. Eu vou ler aqui o comentário da Ivonise, vou ler o comentário do Tiago em instantes, tá? Eu só quero com os irmãos ler um texto na palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 11. Diz assim a palavra de Deus: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, santificados, tá? Foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de Deus. Amém. Meus irmãos, essa visão de santo, o que acontece? Se eu olho para a minha condição usando a santificação posicional, eu posso dizer, eu sou santo. Se eu olho para a minha posição na santificação progressiva, eu estou em processo de santificação. Nós somos santos sim, meus irmãos. Por mais que nós ainda não alcançamos a plenitude da santificação, mas nós somos santos sim. Nós vamos ver na Bíblia o Senhor usando este termo através das cartas paulinas e outros textos mais. Eu tenho até aqui alguns, para nós termos uma real compreensão de que realmente somos santos de Deus. Tá? Agora eu quero ler um comentário aqui para edificação dos irmãos. Olha só, a Ivonise disse assim: se não existisse santo, Jesus não nos diria, sede santos, porque eu sou santo. O comentário do Tiago está assim: eu entendi a dúvida do Eduardo. É mais uma questão semântica, a meu ver. Ele possivelmente diz a respeito de ser irrepreensível, livre de pecado. Essa é a concepção de santo geral na população. Exatamente o que Fábio começou a falar. Tiago tem toda a razão, meus irmãos, porque o conceito de santo que está dentro da mentalidade de muitos é justamente estar livre do pecado, ser irrepreensível, não pecar, ser totalmente o pleno santo. Isso aí nós estamos buscando para aquele grande dia, né? Claro, nós precisamos buscar, almejar este estágio,
mas nós só chegaremos neste estágio, né, quando se consumam todas as coisas. Inclusive, o pastor, complementando aí o que o senhor está falando aí, o senhor estava falando do processo de regeneração, depois a santificação posicional e depois a santificação em processo. E eu me lembro que quando eu aceitei a Jesus, o ato da regeneração foi instantânea, só que eu não tinha conhecimento disso. Eu sentia, eu percebi isso, só que não tinha conhecimento disso. A partir do momento que eu comecei a sentir e buscar na Bíblia o que era isso, já começou um processo de santificação de posicionamento. Eu comecei a me posicionar para entender o que estava acontecendo comigo. E esse processo de posicionamento, conforme eu fui entendendo a Bíblia Sagrada, e ainda estou entendendo e ainda estou compreendendo ainda, aí começou o processo de santificação. Então, já é um conjunto, já é logo um processo. No ato é regenerado, e aí quando você busca agradar a Deus, você já está no processo de santificação. Então, a gente já começa a ser santo, já logo depois da regeneração, que é um ato automático. É algo surpreendente. Muito bom. Olha só, o que realmente é santificação, meus irmãos? Santificação, como acho que foi o Fábio que falou, acho que foi. A santificação, ela significa ser separado. No hebraico é kadosh, né? Significa separado. Mas separado do quê? Separado do pecado, separado da imundície, separado dos desejos desenfreados da carne. Isso é santificação. Ser separado. E quanto mais separado dessas coisas, eu faço uma pergunta, eu sei que a resposta é unânime. Quanto mais separado, quanto mais distante do pecado, das concupiscências da carne, mais perto eu estou de quem, meus irmãos? De Deus. Isso que numa forma bem simplória, isso é uma definição minha, né? Mas eu tenho respaldo bíblico. Quanto mais distante, quanto mais separado dessas coisas, das concupiscências, do mundo sistema, do pecado, mais perto eu estou de Deus. Quanto mais perto eu estou de Deus, menos eu peco. Quanto mais perto eu estou do mundo, mais eu peco. Amém, meus amigos? Então, meus irmãos, nós temos aí a santificação posicional, a santificação gradual, processual, né? E, por fim, nós temos a santificação, aquela que nós aguardamos, meus irmãos, com muita esperança, que é a santificação, podemos chamar de definitiva. Aí sim, aos irmãos que me perguntaram, aos jovens, a dupla de jovens que me perguntaram, aí sim, a santificação definitiva, o pecado não terá poder mais sobre nós. Nós seremos na plenitude santos. Nós teremos o nosso corpo glorificado. O pecado não terá mais ação, mais força sobre nós. Bendito seja o nome de Jesus. Essa é a santificação, aquela que acontecerá quando o nosso corpo alcançar o estágio de um corpo glorificado. Essa será operada por Deus. Oh, meus irmãos, e vai nos permitir viver com Ele por toda a eternidade. Para sempre. Oh, esperança gostosa, os irmãos. Eu não sei se os irmãos sentem esse fervor nesse momento que eu sinto. De olhar, meus irmãos, e saber que muito breve nós estaremos com o nosso Deus na glória. Oh, esperança gloriosa que arde no nosso coração. O nosso corpo será transformado, irmãos. Bendito seja o nome de Jesus. Procuremos viver em santidade. Procuremos com todas as nossas forças agradar, servir o nosso Deus. Procuremos adorá-lo, procuremos estar perto dele, procuremos ser santos. Sem santidade, Hebreus 12, 14. Ninguém verá o Senhor.
Quem recebeu Jesus como seu Salvador, essa é a conclusão, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é presente de Deus. Nova vida em Jesus é presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você, eu, nós seremos semelhantes ao Senhor Jesus. Porque essa é a promessa que ele fez para a gente. Oh, glória! Por intermédio de João. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, oh, Deus bendito, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados. E nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no céu de glória. Deixa eu ver se eu tenho alguma pergunta. Tem aqui uma mensagem. O Givaldo aqui está fortalecendo a aula, dizendo a ideia de graça, por falta de compreensão, nos leva a pensar que é mais fácil do que a lei. Porém, temos que entender que a exigência de Deus não diminuiu com o envio do seu Filho. Ao contrário, agora justificado, temos a responsabilidade de seguir seus passos em processo de santificação. Muito bem, Givaldo. A questão da graça, ela hoje, nesse tempo presente, tem sido muito distorcida, viu, meus irmãos? Muito distorcida. Tem gente que vive uma vida totalmente errônea, pecaminosa, e justamente por nós pregarmos muito a graça, eles vivem uma vida pecando, uma vida pecaminosa, não estão preocupados. E eles dizem, não, Deus é amor, a graça de Deus me alcançou, e etc, etc, etc. Só que Paulo vai dizer o seguinte, ó, considere o amor de Deus, mas considere também a justiça divina. Considere o amor e justiça. Justiça e amor. Não pode considerar somente a graça de Deus. Isso é interessante, meus irmãos. Paulo vai dizer o seguinte, Paulo usa até uma parábola, um exemplo, né, para dar aos irmãos sobre Agar e sobre a mulher de Abraão, a Sara, para falar do comportamento dos homens. E ele trata nessa temática toda, dizendo o seguinte, olha, a graça me alcançou, porventura, por isso eu tenho legalidade para pecar? Não, aí é o contrário. Eu olho para a ação graciosa de Cristo, e aí mais perto eu procuro estar por reconhecer o sacrifício dele por nós. Essa é a visão que nós temos que ter. Infelizmente, né, tem muita gente que utiliza a desculpa da graça para viver uma vida pecaminosa. E isso, meus irmãos, é triste. Mas que nós venhamos a continuar, meus irmãos, com essa responsabilidade de caminhar neste processo de santificação. Fuja dos prazeres da carne. Posso comentar uma coisa, pastor? Pode. Aqui, né, no tópico 2 do 3, é muito profundo isso daqui que o autor da revistinha falou, né? Ó. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha alcançar a estrutura do Filho de Deus, né? E aqui em Efésios 4:13, Efésios 4:13, e diz aqui, ó, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida e estrutura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina e pelo engano do homem, e com astúcias enganam fraudulosamente. É um processo, né, pastor? É algo profundo mesmo, que a gente vê santo e idealiza por vista, mas é um processo árduo, não é? Isso.
E aí tem a nossa participação. A santificação vem de Deus, mas tem a nossa participação na busca por ela. Conhecer a ele, né? Sim, sim. Eu sei que eu estou repetindo, mas eu gosto muito desse exemplo que eu dou, porque santificação está perto de Deus, separado do mundo, perto de Deus. Ô, pastor, posso falar uma frase? Pode ir. De graça. De graça. Falta de compreensão da graça nos leva à desgraça. A falta de compreensão da graça nos leva à desgraça. Então nós temos como responsabilidade, como cristão, nós temos a responsabilidade de compreender, não só compreender, mas viver pela graça. Fabio, sabe por que eu fiz mesmo? Porque eu tinha formulado uma frase. Sabe qual que eu tinha formulado? Qual? Tem gente que acha que está vivendo a graça, mas está vivendo a desgraça. Essa era a frase que eu tinha formulado. Estou rindo aqui. Mas é sério, meus irmãos. Muito sério. Outro dia eu estava dando uma aula, acho que alguns 6 meses atrás, nós chegamos nesse assunto, e é até meio engraçado, né? Foi perguntado se a gente chegar... Olha, e muitas vezes nós brincamos com a nossa santificação. Se a gente chegar à posição de varão perfeito, nós chegamos à posição de varão perfeito, então Deus vai nos tirar da terra. Aproveitar essa perfeição que nós atingimos e Deus vai nos tirar da terra. Aí foi feito algum comentário e a pessoa que fez essa pergunta falou, então, eu não quero chegar a essa perfeição porque eu não quero morrer. Você entendeu? Olha só. Então, você vê como que muitas vezes nós, até no clima de brincadeira, nós colocamos a nossa santificação e até mesmo salvação em risco, por causa desse pensamento que nós temos, né? Então, eu não quero chegar a varão perfeito, porque senão Deus me tira da terra e eu não quero morrer. Irmãos, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Quanto mais perto de Deus, quanto mais santo, né? Quanto mais perto de Deus, mais nós almejamos o céu. Eu não queria ir para o céu se Deus não estivesse lá. Não. Eu quero ir para o céu porque Deus tem o seu trono no céu, é morada de Deus, a eternidade é morada de Deus. E quanto mais perto eu estou de Deus, mais eu penso nas coisas celestiais. Eu penso em céu todo dia. Eu não penso em morte todo dia, sabe, Fábio? Mas eu penso em céu todo dia, irmãos. Sabe, Claudião? Eu penso em céu todo dia, esse pensamento tem que estar no nosso coração, na nossa mente. Né, Claudio? A gente está aqui de passagem. Se eu não pensar, se eu não almejar, se eu não desejar estar com ele, irmãos. Então, assim, quanto mais eu me santifico, mais nesse comentário, né, que foi feito nesta aula, Luciano, se quanto mais perto de Deus, né, se quanto mais santo, existe a possibilidade de eu morrer, né, para passar para a eternidade. É fato, morrer eu não quero, mas passar para a eternidade para estar com Deus é óbvio. Irmãos, o nosso coração tem que gritar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se não gritar, a pessoa precisa rever. Tem alguma coisa? Mas eu não consegui convencer a pessoa o que convenceu ela foi ser que nem Enoque, né? É ir para o céu sem morrer, ser trasladado direto. Mas não consegui convencer, não. Tá bem, eu quero ir para o céu, mas eu não quero morrer. Aí nós temos que entregar a vida da pessoa na mão de Deus, né? Ver como que Deus vai fazer. Isso mesmo. Meus irmãos, olha, tivemos a participação aí de 19 alunos, acho que 19 contando comigo, deixa eu ver, 5, 10, 15, é isso mesmo, 19 contando comigo. Muito contente, quero agradecer a cada um dos irmãos, né? Eu sei que aqui a gente estudou um pouquinho sobre justificação, sobre regeneração, sobre santificação, né? E falamos até um pouco sobre glorificação. E
Eu sei que os irmãos receberam este conteúdo para fortalecer a vida de cada um. Quero agradecer ao Cláudio, ao Denis, ao Givaldo, ao Tiagão, sabe? Quero agradecer a cada um dos irmãos que está nessa sala. Luciano, Fábio, Ivonisa, irmã Diná, Daniele, a Beth, irmão Carlos, Aldete, Alessandro, irmão Aníbal, nossa irmã Ana, nossa irmã Luciana. Eu acho que eu não esqueci de ninguém. A todos os irmãos, Deus abençoe de coração, um beijo no coração de vocês, tá? E eu vou encerrar esta aula, dando a oportunidade para o Cláudio para falar algo e também fazer a oração final. Eu quero participar da aula dos jovens, né? Irmãos, eu vou falar uma coisa para os irmãos, eu estou me sentindo um pássaro sem duas asas. Ó, eu passei a minha vida toda estando, né, nos templos, estando na igreja templo, para buscar a Deus. E aí, do dia para a noite, você é proibido de estar na igreja. É estranho isso, né? Então, eu estou me sentindo, irmãos, nos primeiros não sabia o que fazer, sabe, Luciano? Andando para lá e para cá, eu ia, nem ler a Bíblia eu estava conseguindo de tão ansioso que eu estava. Sim, desnorteado. Porque o meu domingo, por exemplo, há décadas, irmãos, é acordar de manhã EBD, à noite culto. Aí daqui a pouco você acorda de manhã, não tem nada. É claro, às vezes você falta num culto ou na EBD porque você tem um outro compromisso, mas você sabe que no outro domingo você vai estar lá. Agora, você acordar e saber que você, né, não tem mais essa reunião durante um determinado período. E antigamente tinha até o ar livre à tarde, né? Me deixou um tanto ansioso, mas já passou, né? Isso foi no primeiro domingo, no primeiro final de semana, né? Então, eu louvo a Deus pela vida de cada um. E, Cláudio, você está com a oportunidade, meu amigo. Amém, meu Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez, graças a Deus por mais uma aula online, né, que Deus tem nos proporcionado. Eu quero agradecer o pastor aí que tem nos ajudado, juntamente com o irmão Givaldo, os nossos irmãos dando suporte uns aos outros, para nós começarmos a realizar nossas EBD com essa nova iniciativa aí. Eu estou muito contente, muito feliz, e muitos irmãos também estão no mesmo propósito, buscando a Deus em casa, orando, fazendo os cultos, e agora nós temos a EBD online, né? Graças a Deus por isso. A nossa lição já chegou, está em mãos. Fala sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Cláudio. Material para a gente estudar. Pode falar, meu irmão. Desculpa de interromper, só para não perder a lembrança. Que nem nós conversamos ontem, será que não seria viável fazer a reunião de professores assim por audioconferência ou não? O áudio não está saindo. Ele está sugerindo, Cláudio, para a gente poder fazer a reunião, né, do superintendente. Está me ouvindo? Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Pode falar, pode continuar. Não, o pastor estava falando já a respeito. O pastor, pode continuar, por favor. Não, o Luciano ele está sugerindo para nós fazermos aquela reunião com os professores e superintendentes por este canal. Eu gosto, eu achei interessante. Tudo bem, perfeito. É isso que eu estava querendo alinhar com os irmãos, que é muito importante, porque tem muitas dúvidas para tirar. Muitos irmãos estão, mesmo agora na EBD, estão me ligando aqui, estão me passando a mensagem, não estou conseguindo acessar. Eu tenho falado com o Givaldo para dar um suporte. Então, a gente tem que ajudar os irmãos, que muitos não conseguiram entrar. Principalmente agora, né, o Cláudio, que a gente está fazendo a escola dominical de uma nova forma, né? Então, eu acho que é bom mesmo fazer dessa forma, se for possível, para a gente alinhar algumas coisas aí, né? As questões de aula. Cláudio, pode avisar e outras demandas aí. Pode avisar os irmãos que essa aula foi gravada. Se não deu nenhum erro, foi gravada, a gente vai pôr na internet. Aí você... tá? Sim, já passei para alguns irmãos.
que você vai colocar no YouTube, né? Divaldo. Oi. Estou te encaminhando agora, meu amigo, eu criei uma página no YouTube, vamos ver se a gente começa a trabalhar por ela. Vou te encaminhar usuário e senha, tá? Divaldo? Oi, pode falar, pastor. Conseguiu me ouvir? Eu ouvi que o senhor vai encaminhar, mas eu não entendi o quê. Tá. Não, eu te chamo no privado e eu trato com você para a gente poder fazer o encerramento da aula aqui, tá? Tá bom, é que 11 horas já começa dos jovens. Tá bom, meu amigo. Bom, Jô, vamos orar? Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nesta manhã dou-te graças por esta oportunidade, por essa nova iniciativa, por esse novo método de nós estudarmos. Mesmo de casa, Senhor, aqui, nós estamos te seguindo, louvando a Ti e falando da Tua palavra, ensinando para todos aqueles que conseguem o Teu acesso. Senhor, que nesta manhã Tu possa abençoar a cada lar, Senhor. Tu possa entrar com providência, Tu possa suprir as necessidades, Senhor. Que o Teu céu possa alcançar a Tua graça e o Teu conhecimento mais e mais, Senhor. Ajuda a cada um, Senhor, a acessar, Senhor, os meios de comunicação, Senhor. Prepara tudo segundo a Tua vontade. Tu és um Deus grande e poderoso, que tudo vê e tudo pode e tudo sabe, Senhor. Além daquilo que pedimos e pensamos, Tu pode fazer muito mais, Senhor. Eu te agradeço. Eu te louvo, Senhor, pela vida do pastor Claudinei, pela vida dos nossos irmãos que têm nos ajudado nesta manhã, para que tudo isso possa acontecer, Senhor. Abençoa também, Senhor, aquele lar ali do Jonatas, que ontem tive a oportunidade de estar lá. Meu Deus, misericórdia. Tu és um Deus grande e poderoso. Está nas tuas mãos todo o poder e toda a glória. Só tu, Senhor, pode solucionar aquele problema segundo a tua vontade. Abençoa aquele lar, se dá o pão de cada dia, Senhor. Tem de misericórdia daquele casal, Senhor, daquela família ricamente, Senhor. Que nesta manhã, Senhor, venha abençoar a cada lar, a cada irmão, Senhor, dando graça a cada um, dando sabedoria, Senhor, Pai bendito. Senhor, que nesta manhã Tu possa ir de encontro a todas as nações, Senhor, que eles possam ver que só o Senhor é Deus, aleluia. Pai bendito, Pai amado, abençoa, Senhor, a nossa EBD, que venha a cada dia mais e mais melhorar para a glória do Teu nome. É no nome de Jesus que eu te peço a Tua bênção, não só hoje, mas para sempre. Amém, Jesus. Pastor? A bênção, meus amados. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, que a comunhão e as doces consolações do amado e doce Espírito Santo seja na vida de cada um dos irmãos que nos assistem. E os irmãos digam... Amém. Amém. Graça e paz, meus amados. Amém. Amém, meu filho.